Desculpa. Estamos aqui com o Heitor Carneiro, CEO da Vault Capital Research. Eu fiquei um pouco na dúvida de qual nome usar e ele vai explicar um pouquinho da trajetória dele e da empresa aqui pra gente. Então, é Vault Capital e a Vault Research, são duas empresas que a gente tem no grupo. A Capital é um pouco mais focada em investimento dos nossos próprios clientes, em gestão dos nossos clientes, e a Research é mais focada em educacional, relatório, material e esse tipo de coisa. Mas, para esclarecer para o pessoal, a gente é dono de um Wealth Management de cripto aqui no Brasil. Hoje a gente está gerenciando ali quase 40 milhões de reais no mercado e o nosso foco é trazer o institucional para dentro de cripto, porque as pessoas tinham muitas barreiras ao investir em cripto, tinham medo, porque não entendem como funciona, não entendem o que é isso, vou colocar meu dinheiro no vento, numa moedinha que só sobe e desce, e a gente veio para mostrar que não, em cripto você tem vários investimentos bons, empresas que têm fluxo de caixa, receita, time, produto, que você vai se tornar sócio delas, como você pode se tornar sócio do Itaú através da bolsa, só que no mercado global. Então esse é um pouco do nosso foco aqui na Vault. Certo, e eu queria começar então pelo começo, perguntando como que surgiu a ideia, quem que foram os idealizadores, foi você sozinho, se você tinha um grupo de amigos, como começou tudo? Boa pergunta, essa é até uma parte meio polêmica assim, da nossa história, mas começamos a Vault em 5 pessoas, eu trabalhava na Stone, um sócio meu era do BTG, um era da EQI, e acabou que todo mundo que gostava de cripto acabou se juntando para um projeto, e todos puxados por um sócio que era já do mercado de cripto, ele tinha uma empresa no mercado de cripto, ele fundou a Vault em conjunto com a gente, só que nos primeiros 6 meses de empresa, a gente teve muita dificuldade no começo, acabou que ele que era o CEO, ele acabou abandonando e saindo da empresa, e aí a gente continuou tocando o negócio, fomos errando muito, quebrando muita cara, aprendendo, e aí em março de 2024, mais ou menos, a gente começou a tracionar, não sei se eu falei, mas a gente fundou em janeiro de 2023, aí em março a gente conseguiu um investidor anjo, então isso ajudou muito, porque antes era todo mundo com o nosso próprio dinheiro, então a gente doía para investir em marketing, investir em infraestrutura, investir em escritório, e aí com esse investimento anjo a gente começou a deixar a empresa um pouco mais séria, dar robustez, contratar um time, trazer pessoas especiais para criar esse negócio junto com a gente. E apesar desses altos e baixos, dessas dificuldades, em algum momento vocês pensaram em desistir, jogar tudo pro alto, falar assim, não vai dar certo, ou vocês tiveram esperança desde do início que ia rolar, o negócio ia andar? Não tem como mentir, já pensamos em desistir algumas vezes no meio da caminhada, principalmente quando ele saiu. Ele foi o fundador, ele teve a ideia, ele era o CEO, era a pessoa que a gente mais acreditava que iria tocar no nosso negócio, porque mesmo que todo mundo era de mercado, ninguém tinha experiência para ser um CEO, para tocar um time. Como ele tinha uma empresa com time, processo, tudo organizado, a gente confiava muito nele. Ele, amante de cripto, abandonando o negócio, foi um grande balde de água gelada na cara. Mas como a gente já estava com um barco queimado, que a gente brinca aqui, que basicamente a gente não tinha nem caminho de volta, todo mundo já tinha se demitido, a gente já tinha investido muito dinheiro no negócio e a gente acreditava muito no nosso modelo, a gente realmente acreditava no futuro do mercado de cripto, cada vez iam procurar mais pessoas sérias, porque na época você só tinha aquele arrasta para cima que eu vou te mostrar a moeda que vai te deixar milionário. E você não tinha alguém que sentava e falava sério, tipo, ó, você precisa investir o dinheiro dessa forma, de uma forma tradicional, você não pode correr tal e tal risco, você não pode fazer essa e essa cagada, não invista em meme coin, por exemplo, e trazendo um lado mais institucional do mercado. Então a gente acreditava muito nisso e continuamos tocando. Depois dessa, a gente ainda teve algumas vontades de desistir, porque aí a gente ficou 3 meses, depois que ele saiu, montando o nosso lançamento, a gente fez o lançamento da Research, e chuta quanto que a gente vendeu no primeiro lançamento, assim, forte o lançamento. Não faço ideia. 2 vendas. E uma era eu testando. Então a gente conseguiu só um cliente e isso foi tipo outro balde na cara, porque a gente falou, cara, a gente não saiu do lugar. Estamos há 1 ano aqui trabalhando na empresa e não saímos do lugar, mas é isso. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, a gente continuou fazendo, até que uma hora vingou. Começou a dar certo, aí vira um efeito bola de neve. E pelo que eu entendi, vocês são amigos bem jovens. Sim. Como foi começar a empreender assim tão novo? Tem gente que começa o negócio só depois dos 50 anos de idade, né? O maior desafio do nosso negócio foi pela gente ser jovem, porque ao mesmo tempo que a gente é uma empresa que precisa lidar com capital sério, então estou lidando com o dinheiro das pessoas, no mercado que as pessoas têm medo, é arriscado, a gente é muito novo. Então isso sempre foi uma dificuldade, porque eu basicamente... Exato, eu entro numa reunião perdendo já, o cara, ih, moleque. Então já é um trabalho, mas foi um ótimo desafio, porque a gente tinha muita energia, eu não tenho conta para pagar, não tinha filho em casa, não tenho nada a fazer, então a gente basicamente decidiu morar no escritório,
trabalhar pra caramba, e é o que a gente brinca, intensidade distorce o tempo. Então, mesmo com pouco tempo de idade, tanta intensidade que a gente colocou, o negócio foi começando a tracionar, dar certo, e aí foi virando. Mas até hoje é o nosso maior desafio, a credibilidade, assim, por ser novo. Quando hoje, meu dia a dia, digo, eu passo muito tempo falando com escritórios de investimento. Cara, todo escritório é uma luta nova, porque eu sempre tenho que me provar, tem que estar lá, sendo que, na verdade, eu quero ajudar eles, mas eu tenho que me provar que eu sou bom, mostrar número, mostrar resultado, mostrar uma infraestrutura. Então, eu acho que isso foi desafiador, só que a gente está numa era de tecnologia, então hoje, com tanta tecnologia, com tanto software, com YouTube, ChatGPT, tudo se aprende. Então, eu que nem mexo com isso, aqui na Vault eu já fui contador, já fui do time de marketing, já fui redator de conteúdo nosso, já fui gestor de investimento, já fui financeiro, então acaba que com YouTube, ChatGPT a gente foi se virando, construindo um negócio, e aí sim, hoje, tendo pessoas especialistas para cada área, cada um tem seu foco, e a gente está mais envolvido, mas no começo foi muito difícil, por ser jovem, assim, não ter maturidade, acho que isso era um grande empecilho. Quantas pessoas tem hoje em dia? Quantas áreas vocês têm também? Boa, áreas principais, a gente tem 5 áreas, compostas por 26 pessoas. Aí dentro de cada área a gente tem subtimes, que a gente gosta de chamar de squads. Aqui eu gosto de montar squads de 3 pessoas, no máximo 4 pessoas, que basicamente eles tocam, eles se viram, eles escrevem o que eles têm que fazer, eles só trazem na mesa dos diretores o projeto, a gente aprova ou não e eles continuam tocando. Então a gente tem a área de marketing, de investimentos, de tech, de operacional e de vendas. Essas são as 5 áreas principais e tem sub-áreas que a gente meio que vai tocando na parte, como não tem um time desenvolvido ainda, que é jurídico, financeiro e RH, que basicamente sou eu, o RH, com mais um estagiário aqui do time, a gente vai se virando, mas é assim que a gente se estrutura hoje. Mas 26 pessoas no time, 21 presenciais e 4 devs que rodam aí, ficam de casa no Brasil. Dev é difícil de tirar de casa. Muito difícil, nossa senhora. Mas e como é o dia a dia? Isso eu ia perguntar também, vocês vêm presencial sempre, as pessoas vêm, o escritório é cheio, vocês ficam aqui de que horas até que horas? Tem dia que vocês têm que virar à noite do escritório, que eu sei. O mercado de cripto é 24/7, então isso é um grande desafio, não fecha, pode ser no Ano Novo, pode ser no Natal, pode ser no Dia das Mães, pode ser domingo, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, não fecha. A gente tem um escritório aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, o time, o foco é todo mundo estar aqui sempre. A gente não tem uma cultura de bater ponto, de horário, então nem tem como eu te falar um horário, porque eu deixo cada um criar a sua própria trilha. A gente é uma cultura results-based, então, tipo assim, entregou, irmão, pode estar na China que tá fazendo sentido, tá trazendo resultado, é o que importa, mas o time vem muito pro escritório, é um ambiente bem legal aqui, mas eu vou falar ali, pelo menos os meus horários, e que gira boa parte do time nesses horários, é das 8 da manhã às 11 horas da noite, que é o horário que a gente tá cobrindo mesmo aqui no escritório. Só que aí tem pessoas, por exemplo, 2 sócios meus, que eles tocam um pouco mais do turno noturno, porque é preciso a gente estar dando essa cobertura no mercado praticamente o dia inteiro. Então eles chegam aqui no escritório 1 da tarde, 2 da tarde, ficam até 2, 3 da manhã, e aí assim gira o negócio, a gente vai se revezando e vai se ajudando, mas o escritório foi uma ótima virada de chave, uma ótima ajuda. Vocês lá na tela devem saber isso também, a produtividade que você ganha, o ambiente, todo mundo lá querendo desenvolver, todo mundo querendo crescer, a comunicação muito mais fácil, é muito bom. E no caso da gente, como a gente é novo, que um mito que a gente já quebra, um ganho que a gente já tem de credibilidade é quando chega um que é possível cliente nosso de 50 anos, aí ele chega aqui, um puto escritório, senta, a secretária vai lá, leva um cafezinho na mesa, às vezes ele até esquece que está falando com jovens de 23, 24, 25 anos. Então, o escritório com certeza ajuda muito, formaliza muito. E também queria perguntar, de 2 vendas, sendo uma sua, que você fez para testar, hoje em dia, quantos clientes vocês têm? Boa. Esse produto que eu estava te falando é o Vault Research, né, que foi o nosso primeiro lançamento, que é um produto de assinatura. Então as pessoas pagam uma mensalidade, têm acesso a aulas do básico avançado de cripto, carteiras recomendadas para copiar a forma que a gente investe, moderada, conservadora e arrojada, e relatórios explicando todos os motivos do porquê que a gente investe nesse ativo, ou se for um ativo que a gente investe, o porquê que a gente não investe. Esse produto ele é mais escalável, a gente consegue colocar mais clientes, mas ele não é mais nosso foco. O nosso foco é a Capital. Na Research, a gente deve ter aí uma média de 300 pessoas, só que é um cliente mais low ticket, né, que está pagando ali uma mensalidade. Onde é o nosso grande foco de verdade é na consultoria, que é o Wealth, a Vault Capital, e aí lá a gente está com quase 40 milhões sob gestão,
com ticket médio de 200 mil, vai dar uns 210 clientes, mais ou menos. Então, 210 clientes que tem no mínimo 50 mil reais investidos em cripto, que aí a gente assessora a carteira dele. Por que que tem esse mínimo de 50 mil reais? Esse é o legal do nosso negócio. Uma forma da gente ser skin in the game, que é um pilar de cultura, é que a gente ganha dinheiro no sucesso do nosso cliente. Então, o que eu cobro aqui do meu cliente é um percentual do lucro que eu fizer ele ganhar. Então, não faz sentido para mim na Wealth pegar um cliente na Capital, né, pegar um cliente de R$1.000, porque mesmo se o time fizer um puta trabalho, não vai ser um lucro ainda o nosso percentual que vai fazer sentido. Então, tem ali um mínimo de 50 mil que é para garantir o grande trabalho operacional, a gente ajuda ele, toda a carteira dele, toca a carteira dele, a gente fica como manager dentro da corretora dele, então ele escolhe a corretora, afilia a gente como manager, a gente consegue gerenciar a carteira dele, aí tem relatório semanal, call com assessor, é um modelo quase que XP de assessoria de investimento, só que sem conflito de interesse. E para as pessoas leigas, assim, uma pessoa que Claro. nunca pesquisou nada sobre criptomoeda, qual a importância dessa moeda e por que ela se tornou tão relevante nos últimos anos aí? Ótimo, então, cripto se tornou muito, muito relevante nos últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos. O motivo principal de todo mundo estar olhando para ela foram os ótimos retornos, então isso é o que a massa, todo mundo olha, mas na verdade, por trás, o porquê que ela vale tanto, porque o Bitcoin vale 2 trilhões de dólares, é por conta da grande tecnologia inovadora que eles trouxeram, que é de segurança de pagamentos. Então, hoje, a gente divide aqui na Vault em duas partes cripto, para explicar para vocês, pessoal, já quebrar o mito, que é Bitcoin e altcoins. O Bitcoin, ele é uma coisa totalmente à parte, ele é como se fosse um ouro digital. Então a gente investe nele uma reserva de valor. Por que que o Bitcoin ganha valor ao longo do tempo? Por que que o preço dele sobe? Porque o mundo inteiro está imprimindo dinheiro, a gente tem inflação no mundo inteiro e o código do Bitcoin tem uma inflação baixíssima todo ano, totalmente programada por código. Então, grandes bancos, grandes instituições financeiras, gestoras do mundo inteiro e até países agora com os Estados Unidos entrando muito forte em cripto, começaram a investir em Bitcoin para reservar o seu patrimônio, porque o ouro era uma reserva de valor, só que o ouro tem alguns problemas. O ouro, ele não é finito, então a gente não sabe a quantidade que tem de ouro no mundo, então se algum dia Elon Musk lá em Marte descobrir ouro, ferrou, porque isso vai deteriorar o valor do ouro, porque o ouro é extremamente valioso porque ele tem uma quantidade pequena disponível. E o Bitcoin, ele tem um diferencial que ele é 100% programado por código. Então a gente sabe que vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, ponto final. Se o Trump quiser mudar isso, ele não consegue. Se o Musk quiser mudar isso, eles não conseguem. Se o Putin quiser mudar, eles não conseguem. Então é totalmente programado, zero enviesado. E altcoin, que é o lado que hoje é um dos lados mais relevantes de cripto da tecnologia, são empresas, startups de tecnologia do mundo inteiro que estão captando através de token. Então vamos supor que lá na tela vocês estejam querendo levantar 5 milhões de reais para um projeto. Para a tela não faz sentido fazer um IPO na bolsa. Um IPO na bolsa hoje é extremamente caro, você vai demorar ali pelo menos um ano de auditoria, taranã. A tela nem precisa de ter, ela vai gastar 20 milhões para fazer um IPO para levantar 5 milhões, não faz sentido. Então, ela consegue levantar um token, que chama o token Tela Portal, aí os sócios da tela vão decidir, quero pegar 10% do equity da tela, então 10% da nossa sociedade, vou tokenizar ele. Aí eles atrelam esse token a esses 10% e comercializam no mercado. Então eu, Igor, pelo mercado de cripto, eu vou conseguir virar sócio da tela comprando um pedacinho dela, que é um tokenzinho. O Samuel consegue ir lá e comprar um tokenzinho da tela e virar sócio. E um japonês, se ele encontrar o business na internet e ver que faz sentido investir na tela, ver que o modelo de negócio é legal, ver que vocês estão crescendo, que eu tô vendo que vocês estão crescendo muito nas redes sociais, e decide fazer esse investimento e ele vai lá e compra esse token. Então, esse lado dessa tecnologia é muito legal, porque você cria um mercado de investimentos mundial que todo mundo tem acesso, 100% democrático, não tem governo que manda, não tem intermediário, você investe no que você quiser, você tem essas opções e no mundo inteiro. E como empresa, você capta do mundo inteiro também. Eu acho que esse é o ponto principal da tecnologia, mas aí as aplicações existem milhares. Tokenização de ativo, hoje tem casos de tokenização de soja, tokenização de imóvel, então o cara compra um imóvel inteiro, vender esse imóvel é muito difícil, porque eu vou precisar de 100 milhões de reais de alguém para comprar. São poucas pessoas que têm 100 milhões de reais para comprar, mas se eu tokenizar ele em 10 milhões de cota, vender uma cotinha para a Nina, uma cotinha para o Igor, uma cotinha para a Tarana, fica bem mais fácil. Então você democratiza o investimento e para o dono do imóvel faz muito sentido porque ele vai receber o dinheiro do mesmo jeito. Sim. Só que ele vai, em vez de ser um cara comprando, vão ser várias pessoas comprando em conjunto o imóvel para botar para alugar, para fazer outras coisas. Então esse lado da tecnologia é muito legal. Não sei se ficou claro. Se não tiver, você vai me cortando, pode me perguntar. Claro. E qual o maior mito, inclusive,
desse meio do Bitcoin? Porque muita gente acha, né, que é perigoso, que é uma terra sem lei, que as pessoas vão sumir com o seu dinheiro. Ótimo, ótimo. Então, é muito mistificado por conta de educação mesmo, então as pessoas nem entendem literalmente o que é. E o que acontece? Por cripto ter altos retornos, piramideiros e pessoas más usam da narrativa de cripto para vender uma pirâmide. Então, vamos supor, eu, Igor, aqui, tô com um produto de investimento e falo, Nina, me manda R$1.000 aí que eu vou fazer seus R$1.000 virar 3.000. Nossa, Igor, como que você faz isso? Eu invisto em cripto. Ó, top. Aí vou pegando dinheiro de todo mundo, vocês estão mandando dinheiro para mim, eu vou lá e dou um sumiço nesse dinheiro. Tem como culpar o Bitcoin por isso? Não, porque o Bitcoin, ele nem é uma empresa, ele nem é uma pessoa, ele não é nada, ele é um código de computação. A minha mãe, é uma história que eu conto, a gente dá treinamento em escritório de investimento, eu sempre conto essa história. A minha mãe, lá em Goiânia, já caiu numa pirâmide chamada Avestruz Master. Como que eu vou culpar os avestruzes de ter dado uma pirâmide nela? Não tem como, só que o cara surfou de uma narrativa de que o ovo do avestruz estava extremamente valioso e que a carne de avestruz sei lá do que e que valia a pena investir em avestruz. Minha mãe deu o dinheiro para ele sumiu com o dinheiro. E essa foi uma pirâmide gigante, pesquisem aí, no Goiás inteiro, muita gente do Rio também acabou caindo. Então, esse é um primeiro mito, muitas pessoas nem entendem, então ficam mistificadas ali e têm medo. Realmente no que você falou, de terra sem lei, de ser perigoso, eu ainda considero isso uma dificuldade, então hoje é muito difícil esse lado de confiança porque você, Nina, não sabe mexer. Aí como que você vai fazer sozinha? Aí você vai acabar caindo numa pirâmide, inclusive, que nem tem a ver com o cripto, mas está usando essa narrativa. Então tem essa grande dificuldade. E a parte de lei evoluiu muito nos últimos 3 anos, o governo brasileiro já criou várias leis para cripto, tornando elas como ativo imobiliário, que foi muito bom, os Estados Unidos também, mas as pessoas até falam, nossa, Igor, mas isso vai ser regulado, você vai se ferrar. Meu sonho é que cripto seja extremamente regulado, porque na minha opinião, regulação caminha com adoção. Então o fato de ser regulado vai possibilitar que muito mais pessoas no mundo inteiro, pessoas mais institucionais, escritórios e empresas, invistam nesse mercado que hoje eles não conseguem por não ter uma regulação tão clara. Então é um pouco do que eu acho, mas literalmente por conta desses mitos que a Vault está aqui, que a gente faz esse trabalho para mostrar um lado sério, para educar as pessoas, para mostrar que ninguém vai ficar milionário do dia para a noite. Gente, não existe dinheiro fácil, pelo amor de Deus. Você pode acertar, as pessoas mostram os acertos, mas elas não vão te contar todas as percas que elas tiveram no meio do caminho. Então, é isso que a gente vem fazer também, botar um pouco de pé no chão nas pessoas, de tipo, gente, calma aí, não é sonho, não é milagre nenhum, aqui a gente vai fazer um investimento sério e se a gente vai fazendo um ótimo trabalho a longo prazo, a gente vai te entregar um ótimo retorno. Mas a tese é essa. E o que vocês acham do Bitcoin, que ainda sobe muito esse ano? Eu acho que o Bitcoin tem um chão ainda bom esse ano. Muito é uma palavra forte, porque quando as pessoas estão olhando para a cripto, elas esperam retornos de 100, 200, 300%. Sim, desde que a Vault criou, a gente entregou mais que isso de retorno, porque o Bitcoin a gente criou lá em janeiro, que eu te contei que... Sim. Eu contei o lado ruim ali, que a gente quase desistiu várias vezes, mas não contei que a gente também pegou o Bitcoin a $16.000. Então, como empresa, a gente aproveitou muito dessa subida do Bitcoin. Retornos como esse que aconteceu em 2023 e 2024, prometo para vocês, pessoal, não vai acontecer de novo com Bitcoin tão cedo. Para esse ano, eu estou esperando aí mais uns 50%, 60% de valorização. Então, a gente tem metas aqui lá no Bitcoin 150 mil, Bitcoin 170 mil, mas há quem diz, o próprio Goldman Sachs falou que acredita no Bitcoin $300 mil esse ano. Eu, Igor, sou pessimista, pé no chão, eu não acredito nisso, mas pode chegar, se chegar, a gente vai achar bom também, não tem como achar ruim. Isso é para esse ano. Agora, pensando em longo prazo... eu ia perguntar, e daqui a uns 10 anos? Assim? Daqui a uns 10 anos, é até difícil prever quanto que o Bitcoin vai chegar. Igor, por quê? Mas o que vai fazer o Bitcoin bater $1 milhão? Na verdade, não é um Bitcoin que está batendo $1 milhão. O Bitcoin, na minha visão, como eu olho, ele tem um valor estável. Só que o dólar está deteriorando o seu valor, então quando você olha o gráfico dólar-Bitcoin, você vai ver o Bitcoin subindo pra caramba, mas se você olhar o gráfico inverso, você vai ver o dólar caindo pra caramba. Então, eu acredito que o Bitcoin em 10 anos pode bater $1 milhão facilmente, chegando aí no market cap do ouro, então chegando ali o mesmo valor de mercado do ouro, literalmente pela tese de adoção, muito mais pessoas vão entender e vão usar. Agora a gente tem um institucional, então não só eu, Igor, que invisto, não é só o carinha ali, não é só o programador que antes investia muito em cripto, são os governos, os países, as grandes empresas, os grandes estados. Aqui no Brasil a gente tem um caso da Melius, que é uma empresa listada em bolsa, que começou a fazer caixa em Bitcoin. Lá nos Estados Unidos a gente já tem 1 quilo de empresa que está fazendo caixa em Bitcoin. Então eu acredito que a tendência, ao mesmo tempo que a gente tem um grande aumento de adoção,
o dólar vai perdendo seu valor e isso vai compor o Bitcoin batendo ali $1 milhão facilmente, na minha opinião. Mas no longo prazo. Eu não tenho como acertar, eu não faço previsão de tempo. Eu só vou plantar bem e na hora que der a colheita eu vou colher bem. É isso. Já que você falou de dólar e dos Estados Unidos, todas essas questões geopolíticas recentemente, mas principalmente aquele tarifaço do Trump, como que isso impactou a Bitcoin e as criptomoedas, em geral, o mercado de criptomoedas? Ótima pergunta, Nina. Impactou, assim, no geral, o impacto foi negativo, mas na minha visão e na visão de alguns economistas também foi um impacto positivo por um ponto que eu vou explicar. O impacto negativo, as criptos caíram nesse meio tempo, já se recuperaram agora, mas elas caíram nesse meio tempo, porque o que acontece? Quando você tem uma guerra, alguma coisa no mundo que é muito estressante, uma guerra igual teve Irã e Israel agora, ou o tarifaço do Trump, gera incerteza no mundo inteiro. Quando as pessoas estão incertas, o que elas fazem? Tiram dinheiro de todos os investimentos e guardam embaixo do colchão. Então, num momento de incerteza e medo sobre se tudo vai dar certo, se banco vai quebrar, se meu país vai quebrar, todo mundo quer deixar o dinheiro nas frentes mais seguras de todas. E cripto, como é um ativo volátil, cripto e bolsa, tá? Bolsa caiu muito, até mais que cripto nessa época. Cripto e bolsa, como são ativos mais voláteis, mais inseguros, as pessoas foram lá e tiraram dinheiro, então fez com que o preço caiu. O Bitcoin, ele começou antes da eleição do Trump, ele estava em $100 mil. Quando o Trump entrou, ele começou a cair, bateu 90 mil, desceu para $80 mil e agora a gente já recuperou e está nos $110 mil de novo, já está até um pouco acima. Por que eu acho, na minha visão, que o impacto foi muito positivo? Porque isso provou cada vez mais a força das criptos do Bitcoin. Primeiro porque de todas as classes do ativo do mundo inteiro foi a que mais se recuperou rápido. Então, desceu forte, foi a que mais caiu no tarifaço porque é a mais volátil, mas na volta voltou muito forte e as pessoas antes julgavam muito cripto por estar muito correlacionada com a bolsa americana de tecnologia. E durante essa guerra a gente teve um grande descolamento. Então a gente viu alguns dias que a bolsa estava caindo e o Bitcoin subindo. Então mostra que as pessoas estão cada vez percebendo mais Bitcoin e cripto como reserva de valor e como a salvação. Porque na minha cabeça, que é diferente da das pessoas, num momento de guerra e estresse, todo o meu dinheiro tem que estar em Bitcoin. Porque Bitcoin é a única coisa que ninguém vai controlar e ninguém vai tocar. Então, lá é o melhor ativo para investir meu dinheiro no momento em que tudo está dando errado. Se acontece guerra no mundo, inflação muito alta, qualquer grande bagunça mundial, lá é uma coisa que não tem como ser afetada mesmo no médio prazo. Então, acho que isso foi bom porque mostrou que pessoas estão percebendo isso, por isso que recuperou muito rápido e já está nos $110 mil de novo. O pessoal já sabe, então, que estão falando nas redes sociais, se vier a terceira guerra, investe em Bitcoin. Opa, em Bitcoin vai ser uma boa saída para a terceira guerra. E a gente tem medo de vir essa terceira guerra. E além do Bitcoin, eu queria saber também quais são outras moedas que são muito promissoras, porque eu que não entendo nada, fico muito confusa. Eu vejo, inclusive, essas meme coin, Dogecoin, eu não faço ideia do que é isso. Boa. Foi uma ótima pergunta, Nina, a pergunta que não quer calar. Quais moedas investir além do Bitcoin? Quais moedas são promissoras? O geral, assim, cripto, existem 11 milhões de cripto. Eu falo aqui pra você, a gente que estuda isso o dia inteiro, 1.000 prestam. Então, a maioria das criptos realmente é por especulação, tananã. Porque igual eu te falei que a tela pode levantar capital pelo equity dela, pode ser que eu e você aqui, eu e Nina, vamos criar uma cripto chamada Tela e vamos postar no Instagram aí de vocês falando para as pessoas investirem. A gente ia criar uma cripto que não tinha nada a ver com a tela, mas tem o nome Tela. Sim. Você foi aí, postou no Instagram e um bando de bobo vai começar a investir achando que tá virando sócio da Tela, sendo que na verdade eles estão dando dinheiro para mim e para você. Isso acontece muito, que é muito fácil criar uma cripto. Então, por isso que é importante um bom trabalho de análise, de diligência para você entender o que é business de verdade. O que eu chamo de business? Empresas que têm um produto real, que geram lucro, que tem time por trás e tem escritório. Para mim, esses são 5 fatores que dá para caracterizar como um negócio. E a gente gosta disso. Existem hoje umas 1.200 business realmente em cripto. A gente aqui na Vault gosta de 100. Dos 100 que a gente gosta, por quesito de momento de mercado e preço, a gente investe em 15. Se eu pudesse, assim, óbvio que eu não posso falar tudo exatamente, mas, tipo assim, vou falar algumas que, gosto pessoal meu, ativos que eu gosto muito de cripto além do Bitcoin. Eu gosto muito de Pendle, eu gosto muito de Hyperliquid. A gente ganhou muito dinheiro com Hyperliquid, que basicamente é uma corretora descentralizada. Então é uma corretora tipo uma XP, que você pode acessar ela no mundo inteiro. Basicamente é isso. Vou dar um ativo menor para vocês, uma geminha. Eu falaria Cetus, pode ser uma boa gema para quem entende de cripto aí, se expor no ecossistema da Sui, é muito forte. Eu gosto dessas 3. Aero também é muito forte, mas as minhas preferidas, minhas queridinhas no momento, onde eu tô mais pesado é
Hyperliquid e Pendle. E o mercado de cripto no Brasil, como que ele é? E eu também queria entender um pouco sobre aquelas moedas governamentais, tipo a Drex. Boa pergunta, Drex, exatamente. O mercado de cripto no Brasil, ele está se amadurecendo, ainda é muito fraco, ainda é muito manchado. Pessoas com medo, as pessoas aqui no Brasil, boa parte da nossa população tem o dinheiro na poupança. Então só daí já dá para presumir o nível de conhecimento financeiro das pessoas. Quando a gente vai falar de cripto, é uma coisa muito mais distante ainda. Depois da poupança vai para a renda fixa, que é o mínimo, você está ali na renda fixa e não na poupança. Da renda fixa aí tem bolsa, que já é um bicho de 7 cabeças para essas pessoas. Cripto é muito mais distante ainda. Então tá amadurecendo. Mas o brasileiro tem aquele problema que o brasileiro gosta de dinheiro fácil, o brasileiro gosta de aposta e por isso a gente hoje aqui no Brasil tem mais investidores de cripto do que na bolsa, porque tem uma boa parcela ali que entra em cripto em busca de ficar milionário do dia para a noite, comprando meme coin, acaba perdendo dinheiro, pouquíssimos acertam muito e aí por isso que a gente tem uma boa parcela investindo em cripto, mas é uma coisa que eu nem gosto, porque as pessoas olham muito como aposta nesse quesito. O lado institucional de cripto está evoluindo muito por conta do BTG e do Itaú. Então são dois bancos que investiram muito pesado nisso, estão muito fortes. O BTG tem corretora, o Itaú, você que é cliente do Itaú já consegue comprar cripto através do app. E não só eles estão disponibilizando para os clientes, como eles são gigantes investidores de Bitcoin e Ethereum, que são as duas maiores criptos. Então, acho que a gente está numa jornada, é a jornada que a Valt está aqui também, desmistificar a cripto, mostrar o quão sério é, o quanto você pode realmente rentabilizar de forma segura dentro desse mercado. E acredito que nos próximos 5 anos vai ficar muito forte e, se Deus quiser, a gente como Valt vai ser a maior fonte de credibilidade e a empresa que vai ter ajudado o Brasil e as pessoas a entenderem essa classe de ativo. Mas estamos evoluindo, não chega nem perto dos Estados Unidos, de um Japão, até de uma própria Argentina, que por incrível que pareça, a Argentina tem uma grande quantidade de usuários em cripto por necessidade, porque eles têm uma inflação muito alta, então aquilo que eu falei, em período de bagunça, de merda, foram pro Bitcoin que eles olham lá que ninguém toca no meu dinheiro. Ninguém imprime meu Bitcoin, ninguém faz isso. Então, na Argentina também está bem forte. O Brasil, a gente tem hoje 15 a 20 milhões de pessoas investindo em cripto, só que eu falaria aqui com dado Igor, tirado da minha cabeça, que desses 20 milhões, 18 milhões é pelo lado de aposta e meme coin. Então, vamos falar ali de 2 milhões de investidores que entraram mesmo para comprar empresas, investir como se fosse uma bolsa, só que em cripto. Essas moedas governamentais? Ótima pergunta, Nina. As moedas governamentais, a gente tem aqui hoje no Brasil o Drex, ele é nada mais, nada menos do que o real. Então não é uma cripto do Brasil, é só que a gente vai colocar o real dentro da infraestrutura de blockchain, que é aquela infraestrutura inovadora que eu te falei que cripto trouxe. Para o brasileiro vai mudar muito pouca coisa, o que vai mais mudar é para instituições financeiras, a forma de pagar, e aí é um assunto longo para entrar, mas eu gosto, só que a dificuldade do Drex é que o Brasil vai ter um controle 1000 vezes maior sobre tudo. Hoje você tem um dinheiro, o Brasil não consegue saber quanto de dinheiro tem dentro da sua carteira, mas no Drex eles vão saber cada centavo, para quem você mandou, de onde você recebeu e ter o lastro completo. Então, e o Brasil está desenvolvendo isso há 5 anos, então até quebrando outro mito para as pessoas de será que o Brasil tem 5 anos que tem um time montando a cripto brasileira, que é o Drex. Sim. Isso é legal. Os Estados Unidos decidiu que não vai fazer a moeda própria. Voltando agora um pouco sobre a empresa de vocês e esse modelo de consultoria. Você acha que a lógica da forma que vocês fazem a consultoria hoje em dia, ela pode ou deveria ser aplicada a outros tipos de consultoria financeira também? Eu tenho certeza, porque na minha opinião não faz sentido uma empresa que tem conflito de interesse com o cliente. Porque para que você, Nina, é meu cliente? O jeito que eu vou ganhar dinheiro é o jeito que você vai perder? Não faz sentido. Então, a gente só inverteu a lógica de tipo assim, você ganha, eu ganho. Então, eu acredito que aqui no Brasil vai cada vez mais para esse caminho, porque as pessoas estão ficando cada vez mais inteligentes e a gente tem empresas como, por exemplo, o Grupo Primo, que trouxe ali a Portfel, que já veio no modelo fee-based, que é um modelo que não tem comissão, não tem conflito de interesse. E eles estão captando horrores, então eles mesmos estão fazendo com que as empresas tenham que, nossa, se eu não mudar o meu modelo, eu vou perder meu cliente. Então eu acredito que a tendência aí dos próximos 5, 10 anos é as outras empresas de investimento, não só de cripto, estarem no modelo performance e fee-based, ADM-based.